Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizon. E eu estou aqui desejando as boas-vindas para quem não conhece o nosso podcast, tá? Então, um recadinho antes de começar o nosso episódio. Nós estamos agora com o Apoia-se, tá? Se você quer que esse projeto continue no ar aí, te alimentando de conhecimento, né? Você pode estar ajudando o nosso podcast através do Apoia-se, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. E os nossos queridos ouvintes, né? Que sejam bem-vindos, tá? Nós trocamos, pessoal, a hospedagem do nosso podcast. Eu não sei porquê, deve ser normal isso, mas nós perdemos o endereço antigo. O podcast continua o mesmo, os episódios antigos estão todos lá, só que ele desapareceu do link lá dentro do Spotify. Então, provavelmente você que seguia a gente pode observar aí que não segue mais, né? Então, peço que vocês sigam novamente para receber as atualizações. Beleza? Já enrolamos muito, vamos falar do nosso tema de hoje, que é a fotossíntese. Muito bem, muito bem. Pessoal, a fotossíntese é um processo químico, né? Então, se é um processo químico, nós temos um processo de transformação. Transformação química é você ter moléculas que vão interagir entre si e vão sair lá do lado dos produtos, né? Então nós temos reagentes que vão reagir entre si e vão nos dar aí produtos totalmente diferentes, né? Daqueles que eram quando reagentes, tá? Essa é uma transformação química. E a fotossíntese é justamente isso, né? Quando você pega três elementos da natureza, né? Vocês lembram quais são? Água, energia luminosa e gás carbônico, né? Então, quando você pega esses três elementos, eles vão reagir dentro da planta, né? E aí vocês têm todo aquele processo, né? A fotossíntese na fase clara, fase escura, né? Processos fotossintéticos que vocês vão ter que estudar isso daí mais a fundo, tá? Eu não vou ficar falando dessas fases da fotossíntese. Nós vamos dar uma abordagem um pouco mais evolutiva, tá? Para vocês entenderem a importância desse processo para os seres vivos. Bom, então a fotossíntese é isso, né? A transformação. Só que tem o seguinte, né, pessoal? Nem sempre os organismos realizaram o metabolismo da glicose, que é justamente um dos produtos do processo fotossintético. O aparecimento da glicose como fornecedora de energia, de adenosina trifosfato, para os seres vivos, ele foi de uma imensa importância, a níveis evolutivos, né? Existem duas teorias que tentam explicar quando que os seres vivos, né, começaram então a realizar o processo de fotossíntese, tá? E é isso que nós vamos falar agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria autotrófica e a teoria heterotrófica. Muito bem. Bom, então a teoria dos organismos autotróficos e heterotróficos foi o seguinte. Bom, acho que todo mundo já lembra, né? O que é um organismo autotrófico, né? Aquele que faz o seu próprio alimento. E os heterotróficos não. Então nós acreditamos, né, há indícios de que quando a vida surgiu lá com os primeiros coacervados, né, com as moléculas mais simples formando aí o que nós viríamos a chamar de células, foram organismos heterotróficos. Ou seja, eles não produziam o seu próprio alimento, né, eles não conseguiam metabolizar a glicose. E por que não conseguiriam metabolizar a glicose? Porque ela simplesmente não existia ainda, né? Você não tinha fotossíntese sendo feita no período de surgimento da vida no nosso planeta, tá? Segundo algumas teorias, tá? Eu não estou falando aqui uma verdade absoluta. Bom, o que acontece então? Como é que nós temos tanto indícios assim, né? É por conta da formação da atmosfera primitiva. Nós não tínhamos oxigênio
livre na atmosfera naquele período, né? O oxigênio é um outro subproduto da fotossíntese, né? Então a fotossíntese ela consegue capturar o gás carbônico da atmosfera, né? Fazer com que ele fique sequestrado nos organismos e libera oxigênio para a atmosfera. Então nós acreditamos que a vida tenha surgido de forma heterotrófica, né? Através de processos fermentativos, enfim, né? Outros processos para conseguir a sua molécula energética, tá? E aí com o aparecimento, até que, né, por algum motivo essas células que eram simples e unicelulares, né, pessoal? Então até o fato dos fósseis nos mostrarem que as células eram unicelulares, né, não existiam no período de aparecimento da vida células complexas, né, organismos com mais de uma célula formando um organismo pluricelular. Isso tudo já é um indício de que os organismos não tinham tanta energia assim para se sofisticarem, tá? Então o que nós pensamos, né? O que nós teorizamos? Que com o aparecimento do processo fotossintético, né, chegou um momento que uma daquelas células procarióticas, unicelulares mais simples, que posteriormente nós viríamos chamá-las de cianobactérias, né? O aparecimento das cianobactérias, né, que por algum motivo conseguiu agregar, né, o cloroplasto lá com a pigmentação verde dentro dela, e a partir daí então conseguir retirar energia luminosa à glicose, né, retirar da energia luminosa a glicose, foi então que a atmosfera começou a mudar. Então você tem milhares e milhares de micro-organismos, que são as cianobactérias, que passaram a fazer o seu açúcar através da fotossíntese, e um subproduto da fotossíntese, tá? que é justamente o oxigênio, né, o gás oxigênio, O2, ele passou então a estar presente na atmosfera. Tá? O que implica oxigênio na atmosfera? Vamos ver se vocês sabem. O que vocês pensam, galera? Pensem comigo, né? O oxigênio ele é extremamente reativo, né? Então, quando ele entra em contato com outras moléculas, ele automaticamente começa um processo de oxidação, né, de redução daquela molécula. E quando ele faz isso com o açúcar, ele é extremamente eficiente para retirar a adenosina trifosfato. Foi então que os organismos passaram a absorver esse oxigênio para quebrar aquela molécula que estava sendo produzida pelas cianobactérias. Né? Aí nós tivemos então o aparecimento aí de organismos aeróbios, né? Ou seja, que passavam a usar o oxigênio. Obviamente isso muito após o aparecimento das cianobactérias, né? Então eles conseguiam utilizar o oxigênio, que começou a ficar em abundância. O que vocês acham que aconteceu com essa mudança metabólica? Quando você usa, né, quando a célula usa oxigênio para metabolizar, isso significa uma coisa: muita energia, né? Você tem muito mais energia do que um organismo fermentador. O que acontece, eu vou até colocar aqui mais uma musiquinha e vou dar um tempinho para vocês pensarem. O que acontece com uma célula quando lhe sobra energia? Eu vou dar um minutinho para vocês, hein? Vou pôr aqui uma musiquinha. Vou até começar lá de novo, pera lá. Pera lá. Começou de novo, ó. Vou dar um minutinho para vocês, já eu volto, hein? Então pensem comigo. Quando uma célula tem energia de sobra, o que ela faz? The absolute beginners came to Georgetown. They were wearing Harris tweed and pork pie hats. They'd slit your throat and throw you in the gutter. But it's all you can expect from men like that. The bus is bound for Niles Bend and Harbor. The ladies wear perfume to scar your nose, and the only way to reach them is to scare them. But of that you know little. E aí, pessoal, descobriram?
Você que não descobriu ainda, nem imagina, vamos pensar o seguinte. Você está trabalhando, né, começou o emprego, e você ganha R$1.000, tá? Ganha R$1.000, paga R$600 de aluguel, paga mais R$200 aí de conta de luz, né, de telefone, internet, e gasta o resto com o mercado. Muito bem, se passou o mês, fez as suas atividades, pagou o aluguel, comeu, pagou as contas, mas não sobrou nada. Agora imagina que você, depois de um tempo, passa a ganhar R$2.000. Se você manter os seus mesmos gastos, você vai ter uma poupança de R$1.000 por mês, né, que futuramente poderia ser usado para reformar a sua casa, né, ou melhor, para trocar de casa, comprar uma casa para você, né, fazer melhorias, comprar roupa, enfim. É isso que aconteceu com as células, né? Conforme a energia foi sobrando, devido à eficiência do metabolismo através do oxigênio, você teve a sofisticação dos seres vivos. Então eles passaram a ser multicelulares, né? E depois, meu amigo, que as células passaram a ser multicelulares, a diversidade de seres vivos que nós encontramos lá na formação do planeta até hoje, ela é imensa, né? Quando você tem células, organismos, né, multicelulares, você vai ter a presença de sistemas, né, a presença de todas as características de seres vivos um pouco mais sofisticado, aí, inclusive contendo as células eucarióticas, né? Então, a partir da utilização do oxigênio que nós temos o aparecimento aí dos primeiros organismos eucarióticos, né? O que é o organismo eucariótico? É o núcleo celular, né? Então, se nós pararmos, né, para pensar em relação às células procarióticas e eucarióticas, você tem uma diversidade muito grande, você tem uma diferença muito grande, né? Então tudo se encaixa, né? Então, se você perceber, eram células mais simples, né? Não realizavam o processo metabólico através do oxigênio. Após a utilização da luz para fazer o processo fotossintético, os organismos passaram a ser mais sofisticados, passaram a ter aí o núcleo celular que ajuda na divisão celular, né? Então, quando você tem uma célula se dividindo com o núcleo celular, você não tem muita mutação gênica, coisa que que as bactérias mais primitivas, né, as células mais primitivas, tinham bastante. Só que também teve uma vantagem nesse processo, né? A falta do núcleo lá nos primeiros seres vivos, né, que eram procarióticos, ajudaram também a gente a ter essa diversidade. Vocês imaginam, né? Células que se reproduziam assexuadamente, né, como essas células simples. Se elas não tivessem mutações gênicas, você não teria lá para frente uma célula que por um motivo ou outro conseguiu agregar o pigmentação verde e fazer a fotossíntese, né? Daí o boom de espécies, de diversidade genética, diversidade de seres vivos que nós temos hoje. Então, o fato da célula ser procariótica lá no início foi muito vantajoso, né? Não foi uma desvantagem. Obviamente, conforme a célula vai se tornando mais complexa, né, os organismos vão se tornando multicelulares, a mutação gênica já não é tão interessante, né? Então tem todas essas questões, né? Bom, em relação à fotossíntese, né, nós falamos hoje praticamente a importância dela, né? Não falamos muito sobre a fotossíntese, né? Nós vamos fazer um vídeo falando então de todas as etapas, né? Aquela coisa toda. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, tá? Então confere lá o nosso Apoia-se, compartilha com um amigo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.